Continuando agora com a equação do segundo grau. E nada muda. A questão é que você agora tem uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, você vai ter o expoente de x igual a 2. E ele vai vir na forma geral dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para você resolver isso aqui, tem duas formas. Bhaskara. Então, encontre o valor de A, o valor de B e o valor de C. A gente costuma separar ainda, porque a minha formulazinha de Bhaskara, ela depende desse delta, então eu vou achar o delta B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então quer dizer que esses valores de A, B e C são importantes para eu achar o delta e os valores de x que solucionam essa equação. Então aqui, ó, eu tenho até dois valores de x, e olha só, o grau da minha equação, ele determina quantas soluções eu tenho para a equação. Então olha só, eu tenho até 2, porque vocês vão perceber aqui que o meu x, quer dizer, os valores de x que solucionam isso daqui vão depender do b, do delta dentro de uma raiz. E aqui ele vira um problema para a gente quando a gente está dentro do conjunto dos números reais. Porque se o meu delta for maior que zero, eu tenho dois valores de x. Duas, que eu vou chamar de raízes, mas duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Então, no caso, virou uma só, né? E eu tenho delta menor que zero. E quando eu tenho delta menor que zero, eu tenho uma raiz negativa. E isso não vai me dar valor real. Não existe raiz real. Logo, eu posso ter até duas raízes. Olha lá, ó. Aqui é uma só, então zero, uma e duas raízes. Tudo bem? Quando eu falar raízes, são os valores que solucionam essa equação. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos lá. Aqui, primeiro passo é eu achar o A, que é igual a 1. É o número que está aqui, ó, junto do x ao quadrado. Não é o x ao quadrado, é o coeficiente que vem junto com o x ao quadrado. B. E olha só, vai o sinal junto. E o C é 6. Segundo passo, achar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui menos 5 ao quadrado dá 25, menos 24. Então, meu delta é igual a 1. E por fim,
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Lembrando que esse mais ou menos aqui, ele divide minhas raízes em duas partes, olha lá. Menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. E menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, organizando aqui, b, quem que é o b? Menos 5. Então, toma cuidado com o sinal, porque é menos 5. Mais ou menos raiz do delta que eu achei aqui, 1, sobre 2 vezes 1, porque o a é igual a 1. Então, x1 é igual a 5, ó, menos com menos dá mais. 5 mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, aqui dá 6 dividido por 2, que é igual a 3. E x2 é igual a 5 menos 1, agora eu vou pegar a parte negativa, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2. Logo, esses dois valores aqui são os valores de x que solucionam. Você pode verificar se você quiser. Olha lá, para x igual a 2. Então, vai ter x ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 4 menos 10 mais 6, 0. Bateu. Para x igual a 3. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 9 menos 15, mais 6 igual a 0. Bateu também. Então, esses dois valores são os valores que solucionam a minha questão. Eu falei que tem outra maneira, que é o soma e produto. Então, eu tenho lá ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Logo, assim, geralmente eu faço soma e produto quando eu tenho o meu a, esse cara aqui, igual a 1. Porque quando o a for igual a 1, eu tenho x1 mais x2 igual a menos b, esse cara aqui com o sinal trocado. E eu tenho que x1 vezes x2 é igual ao c sobre a, c dividido por 1 no caso, dá próprio c. Então, eu tenho aqui a minha soma e produto, x ao quadrado, e olha só, menos pronto. Olha só. Então, quem que é essa soma? É eu pegar essas raízes x1, x2, olha lá, ó, e trocar o sinal desse cara aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó. Essa é a minha soma. Então, você tem que pegar dois valores que eu tenho aqui, e eu começo sempre pelo produto. Pelo produto fica mais fácil da gente enxergar, que são poucos que tem poucos valores. Soma, você pode pegar qualquer valor e somar, tanto positivo quanto negativo, para dar o que você tem aqui. E no produto não, produtos são poucos. Então, ó, vamos pegar o exemplo ali de cima. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos lá, quais são dois números? Dois números que a multiplicação dá 6. 1 vezes 6. 6 vezes 1 menos 1 vezes
menos 6, dá 6 também. 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 3. E aqui, quanto que a soma dá? Agora, ó, troca o sinal, ó, você percebeu, ó? Ó, troca o sinal. Então, que tem que dar 5, então a soma tem que dar 5 positivo. Então, 6 menos 1, 5 mais ou menos 0, 4 mais 1, 3 mais 2, bateu. Olha só, 1, 3 e 2. Quero que a gente já tinha achado aqui, ó. Tudo bem? Por desencargo de consciência, use sempre Bhaskara. Sempre esse sisteminha de Bhaskara. Agora, se você quiser facilitar a tua vida, muitas vezes você consegue fazer por aqui, mas daí tem que treinar bastante. Beleza? Falou!